Muito bom. Quiroga, já tenho aqui umas 10 perguntas e eu vou juntar algumas para fazer. A maior parte delas falam sobre o advogado, presente e futuro. Tá? Então, posso ler aqui algumas. Né? Você acha que os cursos de graduação realmente preparam os advogados também para os temas de liderança? Essa é uma pergunta. O que é o advogado do futuro? Como é que é o perfil do advogado do futuro? Né? Um jovem advogado o que um jovem advogado deve fazer para ingressar na vida acadêmica? Né? O que você recomenda? Então, já tinha da Gabriela Santos. Né? Como que você... A importância, você já falou da tua experiência, mas da parte acadêmica. Então, as perguntas que tem aqui, por enquanto, são perguntas relacionadas ao perfil do advogado atual, o que é um bom advogado, mas muito ligado também com o perfil do advogado do futuro. Tá? Então, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui. Olha, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, depois eu vou responder para a Gabriela como iniciar a vida acadêmica. Mas eu aprendi isso com meu pai. Como eu falei para vocês, meu pai era um garçom, um maître de restaurante. Ele não tinha educação formal, escrevia muito mal, mas era muito habilidoso em lidar com gente. Né? E por quê? Porque no restaurante ele precisava encantar o cliente. Né? E ele tinha várias técnicas. Eu me lembro que meu pai falava o seguinte: quando eu quero encantar um cliente, eu pego a melhor mesa e coloco ele de frente para todo o restaurante, para que todo mundo o veja, né? E ele possa ver todo mundo. Então, ele era uma pessoa muito habilidosa em gente. E aí, meu pai, ele falava para mim, um dia eu cheguei no restaurante, eu estava lá meio chateado, com um dia de muito trabalho, e comecei a criticar: pô, pai, não sei, o Ari Osvaldo fez isso, não sei o quê, não aguento mais. Ele me deu um pito e falou: não fale mal do seu escritório para mim. Eu falei assim: mas como é? Não fale mal. Né? Porque se você tem essa postura, eu jamais vou indicar um cliente para você. O que ele queria dizer isso? Que nós, na verdade, o advogado do futuro, o advogado que vai ter o sucesso profissional, ele tem que ter dois tipos de competências. Né? As competências técnicas, ser formado numa boa faculdade, falar uma ou duas línguas, fazer um pós, um doutorado, fazer uma especialização, essas são as competências técnicas. E se a gente perceber, os nossos pais, eles são muito preocupados com as nossas competências técnicas. Eles querem que você vá numa boa escola, que você vá lá no Red Balloon falar inglês, que você vá estudar o espanhol, que você faça o mestrado. Ou seja, os nossos pais, eles se preocupam muito com as nossas competências técnicas. Mas eles esquecem de nos treinar para as competências comportamentais. E as faculdades também, é a primeira pergunta. Né? Ou seja, a gente não aprende como lidar com o cliente, a gente não aprende influência, a gente não aprende visão de negócios, a gente não aprende como trabalhar em equipe, a gente não aprende como empreender, a gente não aprende como ser criativo, a gente não aprende como ter iniciativa. Né? Essas são as competências comportamentais que hoje todo mundo chama de soft skills. Né? Onde está o equilíbrio do bom advogado ou de qualquer profissional? É quando ele, na verdade, tem um equilíbrio entre as competências técnicas e as competências comportamentais. Né? Tem até um ditado em RH que diz assim: as empresas contratam as pessoas pelas competências técnicas, mas mandam embora pelas competências comportamentais. É a pura realidade. Né? Se a gente não sabe lidar com as competências comportamentais, e o meu pai era um sábio em competências comportamentais, mas ele não era, talvez, um sábio na escrita, etc. Mas naquilo que ele precisava, ele desenvolveu muito. Então, assim, o que eu sugiro hoje para um advogado do Matos Filho, e a gente dá cursos de capacitação, que não fique só aprendendo inglês, não fique só aprendendo o direito em si. A gente tem que capacitar nas competências comportamentais. Por quê? Porque o equilíbrio das competências comportamentais é que vai dar um excelente advogado. É aquela história, gente. Não adianta ninguém, um gênio, que baba na frente do cliente, mas também não adianta o cara que só é vendedor, que acha que ele vende uma tese e que ele vai ganhar a tese. Então, claramente, para mim, a beleza do advogado é esse que tem essas competências comportamentais e técnicas. E tem mais uma coisa também hoje. O advogado, ele precisa conhecer o business do cliente.
né? Não adianta ele simplesmente falar, eu sou maravilhoso em tributário, eu vou saber tudo de tributário. Não. Se ele não souber o business do cliente, ele não consegue. E respondendo para a Gabriela, acho que foi a Gabriela que fez, como começar a área acadêmica, se você estiver na faculdade, começa na faculdade fazendo monitoria. Essa é a melhor coisa, ou seja, é você começar ajudando o professor, sendo monitor. Se você já passou da faculdade, eu acho que é isso, é fazer um mestrado, fazer uma especialização e começar a tentar se colocar em algum lugar. Eu dava aula particular de matemática. Eu aprendi a dar aula lá ensinando equação de segundo grau, né, logaritmo, cosseno e etc. Então, começar, né? E quando você começa, você acaba conseguindo obter os seus resultados. Então, acho que essa mescla de coisas, né? Mas respondendo assim, o advogado do futuro, Maciel, é competência técnica, competência comportamental e business do cliente. Esse é o advogado que a gente quer. Maravilha.